Olá, irmãos, graça e paz. Iniciamos a nossa segunda aula do nosso curso de pregação expositiva da Escola Teológica João Calvino. Estamos na segunda aula do primeiro módulo, que é o módulo de hermenêutica para pregadores. Nós vamos falar sobre algumas controvérsias, vamos dar início falando sobre algumas controvérsias. O primeiro ponto que nós vamos tratar sobre as controvérsias no que diz respeito à interpretação bíblica são as muitas interpretações diferentes. Então, a grande variedade de denominações e interpretações da Bíblia tende a se tornar uma barreira para alguns crentes, ou seja, tem pessoas que entendem que o fato de nós estudarmos a Escritura, termos seguir um método de estudo para chegar ao significado das Escrituras é uma barreira, porque acaba fazendo que muitas pessoas tenham um entendimento diferente e produzindo várias igrejas, e para essas pessoas isso é uma coisa ruim, tá? Então eles têm isso como uma barreira ao estudo da Escritura, não querem estudar simplesmente porque entendem que não é uma coisa boa, porque causa desunião, causa discórdia, tá? É bem verdade, irmãos, que existem alguns pontos de tensão entre muitas denominações existentes. Contudo, com exceção àqueles textos mais obscuros, que nós sabemos que existem na Escritura, onde não se incorre em uma heresia propriamente dita, obviamente, as demais interpretações que separam os grupos são exatamente aquelas que negligenciam o estudo sério da Escritura. E nós vamos ver isso na íntegra. Vou dar um exemplo aos irmãos. O batismo cristão ele deve ser administrado por imersão ou por aspersão. Talvez os irmãos não estejam familiarizados com essas duas palavras, ou pelo menos com a segunda palavra, aspersão. Mas imersão é o ato de mergulhar, enquanto aspersão é o ato de derramar a água sobre a cabeça, tá? Então, os irmãos batistas, eles vão responder que o correto é a imersão. E quando eu falo batista é porque eles representam esse grupo. Mas os assembleanos, entre tantos outros irmãos que entendem que o correto é por imersão, é mergulhar a pessoa na água. Tá? Eu não estou falando mal de ninguém aqui, isso é uma questão de interpretação e visão diferente, mas que não incorre em um pecado em nenhuma das partes. Nós presbiterianos, nós vamos responder que biblicamente o batismo é por aspersão, mas que o batismo por imersão também é legítimo desde que devidamente ministrado, ou seja, desde que tenha um ministro devidamente ordenado, tenha a pessoa a ser batizada e tenha os elementos. Então, desde que tenham esses elementos do batismo, nós entendemos que tanto por imersão como por aspersão, esse batismo ele é um batismo cristão genuíno. Em resumo, tanto o batismo por imersão quanto o por aspersão são formas legítimas de batismo, tá? Embora nós tenhamos essa compreensão diferente. Mas por quê? Porque a palavra batismo em si, ela nos dá uma margem para se interpretar que seja por imersão ou por aspersão, tá? E aí tem algumas particularidades que nos dividem, e cada um vai levar para um lado. Os representantes da imersão vão entender que é por imersão e nós vamos entender que é por aspersão. Mas nem quem batiza por imersão, nem quem batiza por aspersão está em pecado por causa disso, tá? Então, o importante do batismo são os elementos, tá? Então, se é por imersão ou por aspersão, isso não vai fazer diferença. O estudo mais sério da teologia. Então, algumas pessoas, irmãos, eles vão dizer que o estudo mais sério da teologia é desnecessário. Então, existem aqueles que acham que o estudo da teologia é, no mínimo, desnecessário, tá? Então, normalmente são aquelas pessoas que afirmam que o Espírito Santo irá revelar o sentido do texto, Tendem a espiritualizar tudo, o que nos leva à próxima afirmação, que a teologia, o estudo sério da teologia é uma barreira para a espiritualidade. Então, como essas pessoas entendem que basta ler o texto
e eles vão, o Espírito Santo vai revelar a eles o significado do texto, sem que seja necessário que eles utilizem nenhuma forma de ferramenta ou método de interpretação. Então eles dizem o quê? Que estudar é uma barreira para a espiritualidade. Então, o que acontece? Normalmente esse pessoal ele acaba dizendo que o estudo teológico, em vez de ajudar, cria uma barreira. Tá? E nós vamos ver que não é verdade, isso não é verdade. Sobre a Bíblia. Então, primeiro, a Bíblia é um texto antigo. Nós já falamos no distanciamento temporal que a Bíblia está longe de nós há séculos, né? Para os irmãos terem ideia, só o Novo Testamento está afastado de nós aí 2000 anos, tá? Então, além disso, os escritores escreveram a Bíblia em sua própria língua. Então é um idioma que está longe de nós, são outras línguas, não são as línguas que nós falamos atualmente, tá? Então, por esse motivo, entre tantos outros que nós vamos delimitar e vamos averiguar durante a aula e o curso, a Bíblia de fato precisa ser interpretada. Então, vou dar um exemplo aqui aos irmãos. Não existe leitura e entendimento sem interpretação. Isso nós vimos um pouco antes, né? Mesmo de maneira inconsciente. Então veja, quando lemos qualquer documento escrito, visual ou sonoro, ainda que de forma inconsciente, estamos interpretando. Caso contrário, jamais poderíamos entender. Coloquei aqui essa primeira palavra. Os irmãos observarem, ao focar a palavra, nós vamos entender que o que está escrito ali é morango, mesmo estando escrito de trás para frente. E quando você olha a figura, você também está interpretando aquela imagem e entendendo que aquela imagem é um morango. Então você está lendo, quando você lê a palavra, você já automaticamente projeta a imagem daquilo que você está lendo. Isso é interpretar. A Bíblia como um livro humano, tá? Aí, a partir daqui nós vamos tratar sobre as duas naturezas da Escritura. A hermenêutica e seu papel de transpor os distanciamentos. Então vamos falar primeiro dos distanciamento temporal. Então, como eu falei anteriormente, 2 milênios de diferença é o que nos separa do Novo Testamento, tá? Então, só o Novo Testamento está distante de nós já há 2000 anos. E em 2000 anos se muda muita coisa. Se muda muita coisa na cultura, se muda muita coisa em diversos aspectos, política, tudo, né? No âmbito social. Então, a forma de encarar o mundo naquela época não é a forma como nós encaramos o mundo hoje, né? Os aspectos culturais e linguísticos também não são os mesmos, já sofreram influência e já são outros, já não existem mais como eram naquela época, né? Também nós temos o distanciamento contextual. Então, o momento em que o autor bíblico escreveu determinado escrito, ele tinha por trás daquilo que ele escreveu um contexto que o levou a falar, a escrever, a exortar daquela forma como ele o fez, tá? Que não é necessariamente o que nós estamos passando hoje. Então, existe esse distanciamento contextual, né? O contexto em que ele escreveu, não é o contexto que nós estamos hoje, né? E também a questão de propósitos que já se perderam no passado. Então, tem muito a ver também com o contexto. Como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele escreveu com o fim de apaziguar os ânimos ali e, de fato, ensinar os irmãos que estavam agindo ali de forma incorreta. Aqui, as cartas paulinas aí, escritas para problemas de igrejas locais. 1 João, por exemplo, que foi escrito em um contexto de ensinos gnósticos, tá? Apesar que 1 João foi escrito no primeiro século e o gnosticismo vem estabelecer de fato no
segundo século, depois do ano 100. Mas ali já existia um proto-gnosticismo, né? Já existia alguma coisa já nascendo, florescendo para o gnosticismo. Já eram ensinos gnósticos. E Jonas, né? A gente não vai entender, por exemplo, essa rixa que havia entre israelitas e ninivitas se a gente não estudar, porque aquela situação, aquele contexto está distante de nós. O distanciamento cultural. O mundo dos escritores também já não existe mais. Características, cosmovisões, costumes, tradições e crenças. Tá? Talvez os irmãos não saibam o que é cosmovisão, então eu vou explicar. Cosmovisão é o óculos que você utiliza para enxergar o mundo. Então é a visão de mundo que você tem, né? A sua carga, aquilo que você traz de carga cultural, sua cultura, a religiosidade, ou seja, a cosmovisão, são todas aquelas qualidades que você, aquela carga cultural que você traz de herança. Então, para determinado autor, aquela cosmovisão de mundo dele da época já não existe mais para nós hoje. Tá? A forma como ele enxergava, como ele projetava as coisas. Os escritores foram influenciados por sua própria cultura também, irmãos. Tá? Então nós temos que entender que a Bíblia também é um livro que foi escrito por homens. Tá? Deus iluminou, inspirou esses homens, mas que homens escreveram. E quando eles escreveram influenciados por sua própria cultura. Deus utilizou essa questão da cultura deles mesmo, né? Uma questão mais orgânica, não uma coisa mecânica. E, por exemplo, a forma de escrever, né? Nós vemos que na Bíblia temos vários tipos de literatura diferentes. Então, cada autor utilizou os recursos literários que havia na sua época e que era mais próprio dele mesmo, né? De repente que ele tinha mais proximidade, se sentia mais à vontade em tratar daquela forma, e utilizou esses recursos para transmitir aquilo que Deus havia revelado. Nós temos também o distanciamento linguístico. O grego, o hebraico, o aramaico já não existem mais, tá? Não da forma que existiam naquela época. O grego e o hebraico existem hoje, mas não são o mesmo idioma exatamente como no momento em que os textos bíblicos foram escritos. Cada língua tem sua forma de expressar conceitos. Então nós temos, por exemplo, paralelismo hebraico, desculpem. Nós temos muito de paralelismo em Salmos e nos profetas, tá? Que é um recurso linguístico próprio do povo hebreu, que se utilizava muito e nesse tipo de literatura. Nós temos também, irmãos, o distanciamento autoral. Os autores já morreram, tá? Então Paulo ele não está presente hoje para nos explicar uma coisa que ele falou lá em 2 Coríntios 12, 7, o qual hoje nós não temos ainda uma resposta para o que significa aquilo que Paulo disse. Ele disse que foi-me posto um espinho na carne. E até hoje nós não sabemos que espinho é esse, o que significa esse espinho na carne de Paulo. E nós não podemos chegar para ele hoje e perguntar a ele: apóstolo Paulo, o que era aquele espinho que você falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7? Nós não podemos fazer isso, ele já morreu. Pedro também disse que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso suscita milhões de debates, porque ninguém entende, ninguém consegue chegar a uma conclusão do significado desse texto. E nós não podemos hoje perguntar a ele o significado desse texto. Tá? Então, interpretação. A interpretação funciona como uma máquina do tempo. Por ela transpomos todos esses abismos que nos distanciam da mensagem pretendida pelo autor. Tá? Então, quando nós passamos a interpretar, utilizando essas ferramentas que a hermenêutica ela nos oferece, nós transpomos esses distanciamentos e conseguimos encontrar a mensagem pretendida pelo autor. Tá? Desde, obviamente, como esses casos aqui, que nós não podemos fechar a questão, porque
são coisas que de repente para o público original dele era uma coisa clara, mas que para nós é obscura por causa desse distanciamento autoral. Como nós não temos o autor próximo a nós para que nós possamos interrogá-lo e chegar a uma conclusão sobre o que de fato ele quis dizer. Coloquei uma gravura aqui, um desenho para mostrar aos irmãos, da mesma forma que eu fiz na outra aula, na primeira aula, como funciona essa questão do distanciamento. Nós temos aqui novamente o texto bíblico, nós, o abismo, e aqui nós temos distanciamento gramatical, contextual, literário, cultural e os demais distanciamentos que nós falamos nessa aula. Agora, além de ser um livro escrito por homens, a Bíblia também é um livro divino, porque esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos tratar agora dos distanciamentos no que diz respeito ao homem como sendo um ser pecador, caído, e Deus, o Espírito Santo, como sendo um ser divino, a Bíblia como um livro divino, apesar de se utilizar, Deus ter utilizado homens pecadores para escrever. Então, nós temos aqui, irmãos, um distanciamento natural. Tá? Então, Deus, ele é criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Nós, por outro lado, somos o quê? Criaturas, limitados, finitos. Nós somos limitados para entender as coisas de Deus. Tá? Então, é necessário que não somente nós tenhamos as ferramentas que são próprias daquela parte que é puramente humana, mas que também nós utilizemos das ferramentas espirituais. Tá? O estudo sério das Escrituras, ela não exclui o seu momento devocional e a ânsia para que Deus nos ilumine para entender a sua palavra. Entendeu? Então, você pode, por exemplo, pegar um ateu, que é um estudioso, né, que estuda hermenêutica, ele pode chegar para você e lhe dizer o significado do texto na íntegra, como de fato o texto, a parte humana do texto, está dizendo que o texto está falando. Mas para ele, se não houver, já que não há uma iluminação do Espírito Santo, isso não vai significar nada para ele. Porque para ele a Bíblia não tem sentido nenhum. Mas nós entendemos que a Bíblia também é um livro divino. Então, como nós somos limitados para entender as coisas de Deus, então não será necessário somente as ferramentas de interpretação, mas também precisamos da iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras. Então nós temos também o distanciamento aqui, o distanciamento espiritual. Nós somos pecadores tentando entender um Deus puro e santo. Tá? A regeneração e conversão. Então, como eu falei, você pode entender toda a mecânica da hermenêutica como ciência. Mas se você não tiver sido regenerado e nascido de novo, que traz a ideia de regeneração e conversão, a interpretação do texto não vai significar exatamente nada para você, não faz sentido para você. Tá? Porque se você não tiver ela como um livro divino e você tiver nascido de Deus, nascido do Espírito Santo, então a verdade ali exposta no texto não significará nada para você. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, isso é o apóstolo Paulo falando, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Então nós precisamos do Espírito Santo para entender, para romper esse distanciamento espiritual. Ainda temos também, irmãos, o distanciamento moral.
nosso coração pecador, tentando inserir motivações incompatíveis com a Escritura. Então, não é incomum nós vermos hoje em dia pessoas manipulando a Escritura para defender a autoridade dos seus próprios pontos de vista. Tá? Então, nós temos aí teologias de todo tipo, né? Teologia de prosperidade, e triunfalismo e por aí vai. Tá? Então, eles utilizam a Escritura como autoridade para defender seus pontos de vista. Isso é um distanciamento moral. São homens pecadores com coração cheio de motivações que não são motivações compatíveis com a verdade da Escritura e que estão utilizando os textos bíblicos para defender suas concupiscências ou seus pecados, né? Então, a gente tem exemplo, por exemplo, na história. A Bíblia já foi utilizada para defender e para abolir a escravidão. Apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia é palavra de Deus. Tá? Então, a Bíblia ela é verdadeira, irmãos, em tudo aquilo que afirma. O apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Timóteo 3,16. Tá? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A ausência de erros, no entanto, irmãos, ela não se refere aos autógrafos. Tá? Então, os autógrafos são os textos originais, aqueles que de fato foram os escritores bíblicos que escreveram. Então, os copistas, eles cometeram erros, né? Os copistas, aquele pessoal que pegou o original e foi copiando, foi gerando cópias. Nós não temos mais os autógrafos, porque de tanto serem reescritos e serem utilizados, eles se perderam com o tempo. Mas nós temos hoje a baixa crítica e a manuscritologia bíblica, que são ciências que nos ajudam a ter exatidão no que diz respeito a, por exemplo, a veracidade dos textos e a própria tradução. Tá? Então, nós podemos confiar que temos textos confiáveis em mãos. A hermenêutica e seu papel de transpor os distanciamentos ainda. Então, a linguagem de acomodação. O que é uma linguagem de acomodação? Os autores eles se expressaram nos termos e dentro do conhecimento disponível naquela época. Tá? Então, por exemplo, o sol se põe, Josué diz. Nós sabemos hoje que o sol não se põe, mas que a terra gira em torno do sol e a visão que nós temos é que de fato o Sol está se pondo, mas nós sabemos hoje pela ciência que o movimento é o contrário, não é a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o inverso, a Terra gira em torno do Sol. Só que o autor não tinha esse conhecimento na época, então ele expressou aquilo da forma como ele via o fenômeno em si, tá? Então, é uma linguagem de acomodação. Ele utiliza dessa linguagem porque é uma linguagem que todos vão entender. É muito comum hoje, mesmo um cientista que passou anos na universidade, ele dizer que o Sol se põe. Tá? Não há nenhum espanto nisso. Isso é uma linguagem que é comum a nós. É a expressão linguística, né? A transmissão, a interpretação linguística daquilo que se vê como fenômeno, e não no sentido daquilo que é científico em si. Por exemplo, o morcego é denominado como ave em Levítico, ou seja, porque para um hebreu, tudo que tinha asa e voava era uma ave. Então, novamente, é uma linguagem de acomodação. A linguagem diz respeito ao fenômeno em si, aquilo que ele vê como uma coisa concreta, como algo que é palpável aos olhos dele, né? Vamos dizer assim. Ele enxerga que o morcego tem asas e voa, então para ele o morcego também é uma ave. Não havia naquela época uma catalogação, uma divisão dos animais entre mamíferos, aves e coisas do tipo. Tá? Então é até um anacronismo dizer que o texto bíblico errou por dizer que o morcego é uma ave. Tá? Porque se utiliza de termos que na época não existia e de conhecimento que na época também não existia.
né? Outra coisa, nós não sabemos de tudo, tá? Ainda há dificuldades a serem explicadas. Então nós temos dificuldades nos evangelhos, nós temos dificuldades em 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, textos que carecem de explicação. Podemos aguardar por mais informações para nos ajudar nas soluções desses problemas, nesses distanciamentos que ainda persistem, tá? E por quê? Porque pelo fato de o texto estar distante de nós, ter sido escrito em idiomas diferentes, em culturas diferentes, há muito daquilo que a gente não entende ainda, tá? Então há muitas coisas que a gente é tão diferente da nossa cultura que a gente não consegue compreender. Só que a gente não diz que o texto está errado, tá? Mas infelizmente nós ainda não conseguimos compreender totalmente certas dificuldades que nós temos ainda em interpretação de alguns textos, tá? Então, as traduções elas não são inerrantes, tá? Então, no momento da cópia, pode ter havido erros. Então, o copista estava lá escrevendo, ele cometeu algum deslize e errar, tá? Então, nós não devemos entender que as cópias são inerrantes. Inerrante é o texto autógrafo, né? Aquele texto que o autor inspirado ele escreveu. Algumas observações aqui. As aparentes contradições que são observadas no texto bíblico, as cópias, não constituem erros que modifiquem o sentido da mensagem pretendida ou ponha em questionamento nenhuma doutrina, tá? Então aqui no livro do F.F. Bruce, tá? Merece confiança o Novo Testamento, ele diz o seguinte: o estudo do tipo de evidência encontrada em manuscritos e em citações de autores subsequentes relaciona-se com um ramo de estudos conhecido como a crítica textual. Crítica textual. Esse é um campo de estudo muito importante e fascinante, cujo objetivo, qual o objetivo dele é determinar a partir de quê? De evidência disponível e de um modo tão exato quanto possível, os termos originais dos documentos em questão. A experiência prova facilmente a dificuldade que é copiar um fragmento de extensão considerável sem cometer, no mínimo, 1 ou 2 lapsos. Lapsos são erros. Quando se trata de escritos como os do Novo Testamento, copiados e recopiados milhares de vezes, a margem de erros de copistas aumenta de tal modo que é surpreendente o quê? Que a quantidade de erros não seja muito maior do que de fato o é. Felizmente, quando ocorre o aumento no número de manuscritos, ocorre também o aumento no índice de erros cometidos pelos escribas, tá? Então é proporcional. Quanto mais se copia, a chance de aumentar os erros é muito maior. Aqui, assim também crescem da mesma forma os meios para a correção desses erros. Ou seja, porque também, quanto mais cópia, você pode comparar os textos e ver se de fato esses erros existem, o texto está errado ou se o erro foi do copista. De sorte que a margem de dúvida deixada no processo de restauração dos termos exatos do original não é tão grande quanto se poderia temer. Ou seja, de sorte que a margem de dúvida não é tão grande quanto se poderia temer. Pelo contrário,
a margem de dúvida é, de fato, marcadamente pequena, ou seja, há pouca dúvida sobre determinadas questões ou textos. As leituras variantes que provocam qualquer dúvida entre os críticos textuais não afetam, e mesmo aqueles que ainda provocam alguma dúvida, não afetam nenhum ponto importante, seja a fatos históricos, seja em relação a questões de fé e prática, ou seja, doutrina. Tá? Então, isso é um especialista falando, F.F. Bruce. Em resumo, podemos citar o veredito pronunciado por Sir Frederick Kenyon, estudioso cuja autoridade para emitir juízo quanto a manuscritos antigos é inquestionável. Deixa eu pegar a borracha aqui, irmãos, para apagar esses lápis aqui. Isso. Então, o que o Frederick Kenyon diz? O intervalo, portanto, entre as datas da composição original e a mais antiga evidência existente é tão pequena que qualquer dúvida de que as escrituras nos tenham chegado às mãos substancialmente como foram escritas já caiu por terra. Ou seja, não há nenhuma dúvida substancial que tenha força no sentido de dizer que nós tenhamos dúvida quanto à veracidade dos textos que chegaram às nossas mãos, né? Tanto a autenticidade os textos são autênticos, como a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser consideradas como definitivamente estabelecidas. Tá? Então, a ciência está ao favor da veracidade, da idoneidade dos textos da Escritura. Nós não temos dúvida quanto a isso. Deixa eu limpar novamente aqui a tinta, irmãos, perdão. Então, concluímos essa aula, irmãos, trazendo algumas observações para os amados. Em primeiro lugar, é que esse trabalho de interpretação ele não é fácil, mas nós, como servos de Deus, né, eu acredito que você que está assistindo essa aula, está participando desse curso, deve estar fazendo isso para melhor servir a comunidade da fé, com a sua comunidade a qual você faz parte, né? Então, nós não podemos desanimar, né? É difícil? Mas nós temos que nos empenhar para que possamos transmitir a palavra de Deus com conhecimento e qualidade à comunidade a qual nós pertencemos e possamos defender, de certa forma, a Sagrada Escritura diante de tantas acusações que são jogadas todos os dias por aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus e que não amam a palavra de Deus, não conhecem a verdade de Deus. Tá? Segundo lugar, irmãos, é que nós precisamos de humildade. Nós não podemos pensar que porque conhecemos as ferramentas e a ciência de interpretação e de fato conseguimos chegar ao significado do texto, que nós somos super crentes ou somos melhores do que aquelas pessoas que não possuem esse tipo de conhecimento. Então nós devemos nos aproximar da Escritura de como? Tendo consciência de que somos pecadores, que fomos reconciliados com Deus pela sua graça, tá? E que nós não somos merecedores, mas que o Senhor nos alcançou, e que não somos melhores do que qualquer outro daqueles irmãos que fazem parte da igreja de Deus, tá? Então devemos ter humildade e sermos subordinados à palavra de Deus, ao seu Santo Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos, irmãos, de oração por graça e iluminação. Só a questão científica não basta. Nós temos que ter também essa questão de sujeição e iluminação por parte de Deus por meio do seu Espírito Santo. Tá? Nós encerramos essa aula aqui nessa conclusão
Que Deus os abençoe e até a próxima aula.